Bom, pessoal, bom dia de novo, né? Então, hoje a nossa aula vai ser uma introdução à teoria de redes complexas, né? E essa teoria de redes complexas, na verdade, ela é baseada, né, na teoria de grafos aleatórios, né, do Erdős-Rényi da década de 50. Entretanto, né, ela é revestida de uma série de conceitos associados, né, ao pensamento contemporâneo sistêmico, né, o complexo, como a gente discutiu até agora. Né? Então, o contexto, né, em que essa teoria se insere é aquele contexto de crítica, né, ao pensamento estritamente reducionista, né, e essencialmente mecanicista, né, em que o mundo ele é considerado como um modelo mecânico, né, em que as relações entre os componentes de um dado sistema no universo são relações de causa e efeito determinísticas, né, que você não tem muita flexibilidade, né, na organização dos sistemas. Portanto, são sistemas essencialmente de caráter lineares e portanto, previsíveis. Né? Então, essa concepção de mundo, né, mecanicista e reducionista, ela inspira o modelo de mundo baseado em máquinas. Né? Então, mesmo sistemas de alta complexidade, como os sistemas vivos, né, na sua essência, eles são considerados como máquinas complicadas. Né? Então, aqui, relembrando, essa aqui é uma representação, né, de um pato, né, chamado pato de Descartes, que era essencialmente a perspectiva de como os sistemas orgânicos eram, máquinas, essencialmente máquinas, né, cujo funcionamento poderia ser absolutamente compreendido por uma análise reduzindo a complexidade aos componentes e a partir da pressuposição, né, de que a síntese seria dada pela construção de relações de causa e efeito determinísticas. Entretanto, a gente viu que os sistemas, que os fenômenos naturais, especialmente fenômenos de caráter biológico, mas também de natureza físico-química mais complexa, não são sistemas absolutamente redutíveis, né, aos seus componentes. Né? Esses sistemas eles exibem propriedades emergentes, né, à medida que as interações entre os componentes de um sistema eles produzem propriedades que não são propriedades que você encontra nos componentes específicos do sistema. Né? De maneira que a gente pode, então, representar, né, um sistema complexo através desse diagrama aqui. Né? Então, que os comportamentos complexos que a gente observa em determinadas escalas, né, eles são propriedades, né, que emergem das escalas de organização inferior. Quer dizer, aqui, então, a gente pressupõe, né, que os sistemas que apresentam algum comportamento complexo, alguma dinâmica complexa, eles são fruto da interação, né, entre componentes do sistema, interações essas de caráter essencialmente não linear, né, com muito feedback, muita retroalimentação, né, que produz em si um comportamento que excede as propriedades físico-químicas dos elementos específicos de um dado sistema. Né? Entretanto, como a gente observou, as escalas superiores dos sistemas, elas também retroagem, né, e afetam e limitam a própria dinâmica dos componentes do sistema, restringindo, né, de certa forma, o espaço de possibilidades dessas interações. Né? E, absolutamente de maneira que não se pode esquecer, né, que numa perspectiva sistêmica o contexto importa. O que significa isso? Significa que a funcionalidade, a organização de um dado sistema depende das alterações do ambiente desse sistema. Né? Ou seja, depende de como o ambiente afeta, né, os sistemas nas suas diferentes escalas. Né? Então, o pensamento sistêmico, né, o paradigma sistêmico, ele é essencialmente contextual. Quer dizer, a organização do sistema, a dinâmica do sistema, ela depende, né, das interações desse sistema com as variações do ambiente externo. Né? E isso, obviamente, não é diferente quando a gente analisa, né, as interações, né, a dinâmica subjacente às redes de organização desse sistema. Né?
E aí a gente discutiu com vocês um conceito que é absolutamente fundamental, né, no paradigma da complexidade, que é o princípio da auto-organização. Né? Que quando a gente observa fenômenos de caráter natural, sejam eles físico-químicos ou biológicos, os comportamentos complexos, eles são comportamentos que é fruto da auto-organização dos componentes do sistema. Né? Obviamente que existem, como eu falei, as interferências externas, né, que alteram a dinâmica do sistema, mas essas interferências, elas não determinam o sistema, elas não constroem o sistema propriamente dito. Quer dizer, todo o comportamento, toda a organização do sistema, ela é baseada, né, na automontagem e automanutenção dos próprios componentes do sistema, que de uma forma geral a gente chama isso de auto-organização. Né? Então, essencialmente, né, a gente tem redes dentro de redes, quer dizer, então, desde um modelo simples, né, relativamente simples, na verdade, como as células de Bernard, né, que é basicamente um fluido num gradiente termodinâmico, que a partir das interações entre as moléculas para dissipar o gradiente, elas se auto-organizam, criando o que a gente chama de células de Bernard. Portanto, os comportamentos auto-organizados, né, eles não são restritos a sistemas de alta complexidade, com muitos elementos variantes. Quer dizer, sistemas físico-químicos aparentemente simples, quando são removidos, né, do seu equilíbrio termodinâmico, eles tendem a se auto-organizar para dissipar os gradientes e tentar restabelecer o equilíbrio, como a gente discutiu, né, associado à segunda lei da termodinâmica. Né? Então, é nesse contexto, né, em que a gente vai discutir a teoria de redes complexas. Né? Mas, enfim, o que é, propriamente dita, uma rede? Né? Bom, então, uma rede, ela é um conjunto de elementos, né, que nós chamamos de nós, conectados por algum tipo de ligação, né, que nós chamamos de links. Né? Então, os nós, ou vértices também, como a gente pode chamar, né, seriam os componentes de um dado sistema, por exemplo, moléculas, né, ou eventualmente átomos, né, ou pessoas, né, ou outros tipos de subsistemas. Ou seja, o elemento do sistema, ou nó, né, ou vértice de uma determinada rede, vai ser definida pela escala de observação que você, né, que o observador, que o cientista escolhe para analisar um dado fenômeno. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então os nós, eles podem ser átomos, moléculas, células, palavras, internet, podem ser países, enfim. Isso depende do objeto de estudo e da escala a ser observada. Né? Consequentemente, o tipo de ligação, os links entre os elementos, obviamente, vão depender da natureza físico-química dos objetos de estudo, dos nós. Portanto, se forem átomos, a gente está falando aqui essencialmente das forças atômicas fortes e fracas. Se nós estamos falando de moléculas, nós estamos falando de ligações iônicas, ligações covalentes. Se nós estamos falando de células, nós estamos falando de sinalização extracelular, gap junctions, enfim. Se nós estamos falando de países, por exemplo, a gente pode se referir às relações diplomáticas ou comerciais entre países. Enfim, então a natureza do link, a natureza da ligação, ela vai depender, portanto, né, das características, das propriedades dos elementos que se está considerando. Né? Então, nós poderemos efetivamente aplicar a teoria de redes a qualquer tipo de sistema físico, né? Da escala atômica até, eventualmente, uma escala em que você possa estabelecer links de alguma forma, né? Eventualmente até uma escala cosmológica. Pois bem, entretanto, essas redes, né, como a gente vai ver, elas não são redes aleatórias, né, como pressuposto na teoria de grafos, né, do Remy, na década de 50. Essas redes, elas são redes que têm algum padrão de organização, né, que tem alguma estrutura intrínseca. Né? Então, a gente não vai falar aqui explicitamente de redes aleatórias. Obviamente vamos fazer o comparativo, mas nós vamos falar de redes, né, que exibem certas propriedades.
né? As propriedades mais relevantes seriam a propriedade mundo pequeno, né? Ou small world, né? Eventualmente ultra small world, né? A propriedade de independência de escala, ou scale free, né? Então essas redes que a gente vai comentar são redes que têm algum padrão topológico, tem algum padrão organizacional, né? Em geral, elas são redes do tipo mundo pequeno, a gente vai definir isso, eventualmente uma rede livre de escala, scale free, né? E são redes que normalmente são redes alinhadas, né? A gente sempre trata de fenômenos que de alguma forma são fenômenos oriundos, né, de componentes internos numa escala menor, redes dentro de redes. Então a gente tem um alinhamento aqui, uma espécie de hierarquia, né, de sub-redes, dentro de redes dentro de redes. Né? E ao mesmo tempo, né, um aspecto que é fundamental quando a gente estuda qualquer tipo de fenômeno natural, físico, né, é entender como esse fenômeno, numa perspectiva sistêmica, ele mantém a sua estabilidade. Né? Porque lembrem que dentro da perspectiva sistêmica é absolutamente fundamental a gente considerar o contexto, né? Ou seja, como que o ambiente externo afeta, né, a organização dessa rede. E aí, né, é absolutamente fundamental a gente entender como a rede se mantém estável no ambiente. Né? E a presença, né, de links fracos, né, é um componente essencial, né, para manter a flexibilidade e a estabilidade dessa rede de uma forma geral. Então, essas aqui seriam as propriedades essenciais, né, que nós vamos apresentar durante essa aula para vocês. Pois bem, a primeira propriedade, né, é chamada propriedade de mundo pequeno, né, ou small world. É uma propriedade genérica das redes. Assim, você não tem uma propriedade, não é uma propriedade singular. Na verdade, o que caracteriza essencialmente o tipo de rede que a gente vai falar aqui é justamente elas terem essa característica de serem redes mundo pequeno. Né? Então, por exemplo, né, eu acho que todo mundo aqui já, de uma forma ou de outra, usou essa expressão, nossa, mas que mundo pequeno. Em que contexto a gente usa essa expressão mundo pequeno? Né? Em geral, é aquele contexto quando a gente encontra, por exemplo, uma pessoa num determinado local em que essa pessoa não era esperado encontrar essa pessoa lá. Por algum motivo aquela pessoa também estava lá. Ou quando a gente encontra, né, uma pessoa em determinado local e eventualmente começa a conversar com essa pessoa, a gente descobre que essa pessoa conhece pessoas que a gente conhece, que jamais a gente esperava que haveria algum tipo de relação. Então, geralmente a gente usa, né, essa expressão mundo pequeno no nosso dia a dia quando a gente tem esses encontros fortuitos, quando a gente descobre que alguém que a gente acabou de conhecer conhece um parente nosso, ou um amigo de longa data e coisas assim do gênero. Né? O que a gente vai mostrar aqui para vocês é que esses encontros eles não são nada fortuitos e não são nada aleatórios. Na verdade, esses encontros eles fazem parte da estrutura da rede no qual nós, seres humanos, nos inserimos, por exemplo. Né? Então, o primeiro modelo, né, que descobriu efetivamente isso, que propôs, né, de certa forma, um modelo sobre isso, foi o Mark Granovetter, né, na década de 70, né, em que ele percebeu que as redes sociais, né, as redes sociais de humanos, elas eram essencialmente formadas, né, por grupos que tinham conhecidos, conexões de links mais fracos com outros grupos de seres humanos. É aquela história do amigo, do amigo, do amigo. Né? E essas redes, na verdade, elas têm um papel fundamental para, por exemplo, você encontrar algum emprego. Né? Existem alguns estudos mostrando que uma das formas, por exemplo, de você achar um emprego é através do amigo, do amigo, do amigo. Né? Então, essa estruturação de rede, né, é o que a gente chamaria de uma rede do tipo mundo pequeno. Né? Qual é a característica de uma rede mundo pequeno? Né? Como eu falei, essa rede mundo pequeno, né, ela é uma rede na qual pequenas grupamentos, né, ou clusters, como a gente vai formar, né, em que aqui no caso pessoas de grupos familiares ou de grupos de amigos possuem relações,
né, mais fracas com pessoas de outros subgrupos, né, ou de outras comunidades. Então, por exemplo, esse grupo de elementos aqui, né, esse grupo de pessoas aqui no caso, né, eles formam um grupo, um cluster. Por que eles formam um cluster? Porque entre eles, entre esses elementos aqui, existem ligações bastante fortes, né? Vários links entre as pessoas, todos se conhecem essencialmente. Entretanto, né, por exemplo, esse componente dessa rede, ele tem algum contato com o elemento dessa outra rede aqui. De maneira que, embora esse contato seja aquele contato do conhecido, né, do amigo, né, isso vai estabelecendo links entre os grupos, de maneira que você vai criando, né, uma rede social que vai se ampliando através dessas ligações do amigo, ou seja, dos links fracos. Né? Então, essa foi a primeira vez em que essa topologia, né, de redes conectadas com redes através de grupos fracos foi proposta, né, na rede social do Mark Granovetter. Entretanto, né, esse tipo de rede, né, ela foi observada, né, em padrões de sistemas que não tem absolutamente nada a ver com redes sociais, né? Por exemplo, redes metabólicas. Né? Então, a rede metabólica, né, essencialmente é um conjunto de reações bioquímicas, né, numa célula. Né? O que acontece numa rede metabólica essencialmente? Dentro de uma rede metabólica, né, você tem vários subgrupos de reações. Né? Por exemplo, esse subgrupo aqui, né, subgrupos menores, subgrupos maiores, mas enfim, né, você tem vários subgrupos, né, de componentes dentro da célula que reagem, né, entre si, né, elaborando, né, sintetizando certos produtos. Acontece o seguinte, que esses subgrupos de reação, né, eles não são soltos e desconectados uns com os outros. Existem reações, né, que conectam grupos diferentes de subreações, né, e eventualmente compartilhamento, né, de componentes de uma rede com a outra, de forma, né, que a estrutura de uma rede metabólica celular, né, ela não é só uma rede mundo pequeno, mas essencialmente ela é uma rede que a gente chama de ultra small world. Né, ultra small world. Então, como vocês vão ter a oportunidade de assistir no vídeo, né, existe uma espécie de um mito, né, dos 6 graus de separação. O que seriam os 6 graus de separação? Baseado no modelo do Mark Granovetter, né, cada pessoa no mundo, né, estaria, em média, a uma distância de 6 conhecidos de qualquer outra pessoa no mundo. Né? Em outras palavras, é o seguinte: se você quer conhecer qualquer pessoa na população mundial, né, estamos aí falando de 7 bilhões e meio de pessoas, bastaria, né, você ter 6 contatos. Né, o amigo do amigo do amigo. Ou seja, através de 6 contatos, em média, você seria capaz, né, de conhecer qualquer outra pessoa no mundo. Né? Só que o que acontece que numa rede metabólica, por exemplo, né, por que ela é chamada de ultra small world? Porque esse número de contatos, né, por exemplo, de um ponto da rede a qualquer outro ponto da rede, levaria cerca de 3 a 4 passos. Quer dizer, para você sair desse ponto da rede a esse ponto da rede, né, você percorreria 3 a 4 links. Ou seja, é uma rede que é ultra small world. Né? Obviamente, né, que esse conceito de rede mundo pequeno, como a gente viu, ela foi desenvolvida entre a década de 60 e 70, né, que obviamente não havia a internet como nós temos hoje. Né? Mas, assim, nos dias de hoje, né, a internet, como as mídias sociais, o Facebook, etc., né, eles transformaram a nossa rede social humana numa rede ultra small world. A gente não precisa mais de 6 links. Né? A gente consegue conectar qualquer pessoa no mundo, né, a princípio, através de 3 a 4 passos, em média. Então, seria essencialmente a rede da internet. Tá? Então, isso seria uma rede small world. Mas como é que essa rede, essencialmente, ela é construída? Né? Então, vamos aqui considerar
diferentes tipos de redes, o que a gente chama de diferentes topologias de redes. Né? Então, a gente pode ter o que a gente chama de redes regulares, né? As redes aleatórias, propriamente dito, né? E percebam que as redes small world, né? As redes mundo pequeno, elas ficam entre, né, uma rede que a gente chama de uma rede regular e uma rede aleatória. Qual é a diferença entre essas redes? A diferença entre essas redes é o grau de aleatoriedade com que os nós se ligam entre si. Né? Então, por exemplo, numa rede regular, o que acontece? O número de links de cada nozinho é exatamente igual ao número de links vazios. Né? Então lembra, aqui nessa imagem, os nós, né, os vértices, são as bolinhas pretas e os links estão representados pelos traços. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar essa bolinha aqui, a gente percebe que ela tem um, dois, né, três, quatro conexões. Né? Essa outra bolinha aqui, ela tem o mesmo número de conexões. 1, 2, 3 e 4. Né? Ou seja, cada uma dessas bolas aqui, elas têm 4 conexões. Então é uma rede regular, é um lattice. É como se fosse uma rede de um cristal, por exemplo, é um lattice. Né? Em que cada nó tem exatamente o mesmo número de links, de conexões entre si. Bom, para você transformar uma rede regular numa rede mundo pequeno, o que você precisa fazer? Né? Basta você ter algumas ligações de longo alcance, né? Como essas que eu estou marcando aqui para vocês. Né? Em geral, né, numa rede mundo pequeno, a gente tem cerca de 3 a 5%, obviamente isso pode variar bastante, de conexões de longo alcance, ou seja, daquelas conexões, né, que conseguem cruzar, né, pontos distantes numa rede. Essa é a característica essencial, né, de uma rede mundo pequeno. Uma rede, né, em que elementos estão conectados entre si, né, com um grau de conexão relativamente alto com os vizinhos mais próximos, mas também existem relações de longo alcance, né, com elementos distantes dentro de uma rede. E isso que torna a rede mundo pequeno. Essa que torna a rede mundo pequeno. Né? Então, por exemplo, eu estou nesse ponto azul aqui. Se eu quiser ter contato com esse ponto vermelho, percebam que eu tenho que dar uma volta grande nessa rede. Eu tenho que percorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos, né, para eu encontrar esse rede. Ou, eventualmente, né, eu posso percorrer aqui talvez um caminho mais curto. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso andar 5 passos nessa rede. Tá certo? Só que aqui, nessa rede mundo pequeno, perceba o seguinte, né? Quantos passos eu posso dar aqui? Né? Eu posso dar 1, 2 passos, 3 passos, 4 passos. Né? Ou eu posso dar aqui, eu posso dar 1 passo, 2 passos, 3 passos. Quer dizer, numa rede com links de longo alcance, né, eu encurto as distâncias entre os elementos da rede. Ou seja, em outras palavras, o fluxo de informação entre os elementos da rede ele se torna mais eficiente. Ou seja, eu consigo ir de um ponto para outro na rede gastando menos passos dentro dessa rede. Né? Esses são problemas muito interessantes, né? Por exemplo, que estão por trás, né, do problema do caixeiro viajante, por exemplo. Né? Então, o problema do caixeiro viajante é um problema clássico de teoria de redes, que é aquela questão seguinte: qual é o caminho mais curto, né, para um caixeiro viajante percorrer todas as cidades que eles têm que percorrer na sua trajetória sem repetir uma cidade? Quer dizer, qual é o caminho mais curto? Né? Então, esse tipo de problema, né, de qual é o caminho mais curto para você ir de um ponto para outro, tem a ver, né, com a topologia de uma rede. Numa rede regular, esse caminho, em geral,
ele é um caminho mais longo que numa rede mundo pequeno, né, em que você tem atalhos, né, efetivamente, para ir de um ponto para o outro. Né? E no outro extremo, a gente tem uma rede completamente aleatória, né, em que as conexões entre as redes são realizadas de uma forma aleatória, né, então a gente tem uma média, né, de nós com um determinado número de links. Então, numa rede regular, todos os nós têm exatamente o mesmo número de links, e numa rede aleatória existe um número médio de links, né, entre os nós. Então, numa rede aleatória, tanto você pode ter caminhos curtos como caminhos muito distantes. Você não tem um padrão, né, de caminho a percorrer. Né? Então, a gente vai ver, né, num exemplo a seguir, né, como que as redes mundo pequeno elas aumentam a eficiência, portanto, de conexões entre os elementos de uma dada rede. Em outras palavras, aumentam a eficiência, né, de fluxo de informação, matéria e energia dentro de uma rede. E isso do ponto de vista tanto biológico quanto do ponto de vista de engenharia de tráfego, por exemplo, é muito importante, porque você economiza recursos, você economiza energia, né, para estabelecer conexões dentro de um dado sistema. Tá bom? Então vamos ver aqui. Ó. Isso aqui mais ou menos resume, né, o que a gente acabou de falar. Né? Então, entre uma rede regular, né, um lattice, e uma rede aleatória, né, a gente tem uma rede de mundo pequeno, em que as conexões de longo alcance vão aumentando. Né? Ao mesmo tempo que o grau de clusterização, né, de formação de clusters, né, ele diminui. Né? Então, isso são características que a gente pode identificar em diferentes tipos de redes, né, em diferentes tipos de fenômenos cujos elementos se organizam em rede, que vai conferir, né, um grau maior de agrupamento, né, ou um grau maior de conexão de longa distância, né, facilitando, né, os contatos, tornando o mundo pequeno. Né? Bom, então, toda vez que você tem uma rede qualquer, né, e você é capaz de identificar conexões de longo alcance, né, encurtando, em outras palavras, a distância entre os componentes da rede, a gente tem o que a gente chama de uma rede mundo pequeno. Né? Entretanto, quando a gente tem redes de alta complexidade, né, redes com uma quantidade de elementos, de componentes muito grande, né, a gente pode verificar a distribuição, né, dos links entre os nós dessa rede, né, a distribuição dos links. Né? Então, como a gente falou, numa rede aleatória, né, existe um número médio, né, de links para cada nó. Né? Entretanto, né, em redes complexas, mundo pequeno, essa distribuição, né, do número de links por nó não é aleatória, não segue uma gaussiana. Ela tem uma distribuição que é uma distribuição que segue uma lei de potência. Né? E uma distribuição lei de potência, né, ela confere o que a gente chama de redes scale free, ou redes livres de escala. Né? Essas redes livres de escala, né, elas têm uma característica muito importante, porque elas são redes que são mundo pequeno, né, em que o número de links que cada nó tem é independente da escala de observação. Quer dizer, você pode enxergar a rede como um todo macro, ou enxergar componentes da rede, né, você sempre vai ter uma lei de potência caracterizando a distribuição, né, de links com determinado número de nós com determinado número de links. Né? A gente vai dar exemplos sobre isso. Né? Então, essa é uma característica muito singular desse tipo de rede, né? Em que o expoente alfa é o expoente de escalonamento, né? ou eventualmente o que a gente chama de expoente de Hertz, ou da dimensão fractal, né, de um determinado conjunto, como a gente vai ver na próxima aula.
né? Bom, mas o que significa exatamente ser uma rede scale free, né? Ou seja, uma rede cuja a distribuição dos nós com determinado número de links segue uma lei de potência e não uma curva, uma bell shape, né? uma curva gaussiana. Né? Então, vamos pegar esses exemplos aqui, né, que são exemplos assim, bem concretos e relativamente fáceis da gente entender, né, não só a diferença do ponto de vista da distribuição, mas do ponto de vista da funcionalidade das redes. Né? Então, por exemplo, aqui, né, à esquerda, a gente tem um mapa rodoviário dos Estados Unidos, né, em que os pontinhos pretos, né, eles representam cidades, né, e as linhas contínuas representam as rodovias, as estradas, né, dos Estados Unidos. Né? E do lado direito nós temos, né, um mapa de aeroportos, né, também dos Estados Unidos, em que cada ponto aqui representa um aeroporto numa dada cidade, né, e as linhas contínuas representam as rotas, né, dos aviões entre os aeroportos. Pois bem, qual é exatamente a diferença desses dois mapas de conexões, dessas duas redes? Né? Primeiro, né, aqui na rede de estradas dos Estados Unidos, né, o número de nós, né, ou o número de cidades com um determinado número de conexões, com K conexões, segue uma distribuição normal. Ou seja, cada cidade tem, em média, um dado número de estradas saindo ou entrando dela. Tá certo? Então, em média, toda cidade tem um número médio de estradas que conectam umas com as outras. Essa que é a ideia essencial. Entretanto, né, do ponto de vista da distribuição do número de nós, né, ou de cidades com aeroportos, com determinado número de links, né, as rotas aéreas, no mapa de aeroportos, não segue uma lei, uma bell shape. Né? Ela segue o que a gente chama de uma lei de potência. O que significa aqui nessa lei de potência? Que aqui nós temos pouquíssimos aeroportos, né, ou pouquíssimas cidades com um grande número de conexões, né, e nós temos a maioria dos aeroportos, né, com a maioria das cidades, com um número muito pequeno, né, de conexões. Né? Em outras palavras, né, no mapa de aeroportos, a gente identifica o que a gente chama de um hub. Né? O que é um hub? Um hub, essencialmente, né, é um nó, né, é um componente de uma rede, um nó de uma rede que é densamente conectado, altamente conectado, que ele tem um número de conexões, de links chegando ou saindo dele, né, muito maior do que a maioria, a grande maioria, né, dos outros elementos da rede, dos outros componentes da rede. Né? Então você tem o que a gente chama de, né, aqui seria um decaimento em lei de potência. Né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, né, a gente tem um número pequeno desse tipo de aeroporto, né, com muitas e muitas conexões, né, como esse outro caso aqui, e a maioria, grande maioria dos aeroportos, né, com uma quantidade, né, de links muito menor, né, muito menor. Essa é a característica, né, do que a gente chamaria de uma rede livre de escala. Portanto, uma rede livre de escala, né, que possui hubs, ela é essencialmente uma rede mundo pequeno. Tá? Mas, por outro lado, nem toda a rede mundo pequeno é uma rede livre de escala, ou seja, nem toda a rede mundo pequeno ela tem hubs, né? Especialmente aquelas redes que têm um baixo número de componentes, né? Um pequeno número de componentes. Tá? Então, por exemplo, se a gente for pensar uma rede familiar, assim, uma família relativamente pequena, ela é uma rede mundo pequeno, mas você não tem necessariamente, né, uma lei de potência, né, distribuindo aquelas pessoas que têm um número maior de conexão, de conhecidos, do que a maioria das outras.
né? Mas isso é muito comum, né, em redes grandes, particularmente grandes, como a internet, por exemplo, né? A internet é uma rede mundo pequeno, né? E ao mesmo tempo, né, os componentes dessa rede de internet, que somos nós, né, ou eventualmente servidores, né, eles possuem sim aí uma distribuição de lei de potência. Então, por exemplo, na internet, né, a gente tem aquelas pessoas densamente conectadas, eventualmente com milhões de conhecidos, né, de amigos, por exemplo, no Facebook, e a maioria das pessoas tem ali cerca de algumas centenas de conexões, né? Então, numa rede como a internet, né, ela é uma rede mundo pequeno, né, e ao mesmo tempo é uma rede scale free, né? Então, qual é a grande característica dessas redes, né? Que numa rede aleatória, né, as distâncias médias entre as cidades ela é bem maior do que as distâncias médias entre as cidades conectadas por avião, conectadas por aeroportos, né? Então, por exemplo, se eu quero sair daqui e vir para essa cidade, né, eu tenho que percorrer, né, uma quantidade, né, de links, né, relativamente grande. Ou seja, eu tenho que passar por várias cidades, eu tenho que pegar várias rodovias para chegar de um ponto a outro, né, por exemplo, de um ponto a outro na rede. Entretanto, se eu for fazer essa mesma viagem de avião, né, a minha distância, quer dizer, a distância física, obviamente que eventualmente vai ser a mesma, mas assim, a distância entre quantos links eu vou ter que passar, ou quantos pontos da rede eu vou ter que passar, visitar, né? Por exemplo, para eu percorrer a mesma distância em um aeroporto, saindo daqui, basta eu vir para esse hub e desse hub eu chego aqui. Quer dizer, com 2 passos, né, eu chego nessa rede, né? Numa rede aleatória, por exemplo, né, eu teria que passar por várias cidades no meio do caminho. 1, 2, 3, enfim, obviamente que tem várias cidades aqui no meio, mas eu vou passando cidade por cidade até chegar aqui, né? Ao passo que se eu tiver numa rede scale free, como é a rede de aeroportos, né, eu com poucos passos, com poucas conexões, eu chego em qualquer lugar, né? Então, ou seja, é uma rede que tem a capacidade, né, de transferir informação de um ponto para outro com grande eficiência, sem percorrer muitos links. Em outras palavras, sem dar muitos passos, né? É aquela velha história. Por exemplo, se eu quero conhecer alguém no mundo, digamos assim, né, e eu considerar e o mundo fosse conectado de uma forma absolutamente aleatória, eu teria que ter muitos contatos, por exemplo, para conhecer, sei lá, eu quero conhecer o ex-presidente americano, né? Estou aqui no contexto dos Estados Unidos, porque toda essa teoria, né, vocês vão ver no vídeo, ela foi baseada em muitos exemplos, né? Ou eram pesquisadores americanos ou pesquisadores que viviam nos Estados Unidos, enfim, não importa. Mas, por exemplo, se eu quiser conhecer o ex-presidente Barack Obama, né, se eu tivesse uma rede aleatória, quantas pessoas eu teria que conhecer, né, para até conhecer alguém que conhece o Barack Obama? Quer dizer, eu ia perguntar para vocês, vocês conhecem alguém que conhece o Barack Obama? Olha, não, mas talvez eu falo com fulano, eu vou lá falando com fulano, enfim, eu ia ter que conhecer, né, eventualmente milhares de pessoas, né, conhecer, enfim, porque eu não sei qual é o caminho até lá. Entretanto, né, como o nosso mundo ele é conectado, né, eu, por exemplo, eu conheço, eu sou amigo de um amigo, eu tenho um amigo, né, e esse meu amigo, ele tem um contato que diretamente conhece o ex-presidente Barack Obama. Quer dizer, numa rede mundo pequena, esse meu amigo, ele é um hub. Né? Por quê? Porque ele tem uma série de contatos e um desses contatos tem contato direto com o ex-presidente Barack Obama. Quer dizer, com 3 a 4 passos, né, eu posso conhecer qualquer pessoa no mundo, né, dentro de uma topologia mundo pequeno, né, com independência de escala, né, com uma topologia scale free. Né? Então, esse fenômeno, como a gente viu, ele é um fenômeno
que pode ser observado, o fenômeno de scale free, na rede de aeroportos, né, na conexão, por exemplo, de distribuição de redes elétricas, na internet e no metabolismo celular. Né? A rede metabólica numa célula, né, da mesma forma, né, que a rede de computadores na internet é scale free. A nossa rede de neurônios no nosso cérebro é scale free. Né? Então, isso que é uma coisa fantástica, né? Que fenômenos de naturezas absolutamente distintas, de neurônios a computadores na internet, eles seguem o mesmo padrão topológico. Eles têm as mesmas características, né, de conexões entre seus elementos. Né? Então, isso é uma teoria muito poderosa, porque a gente pode pegar alguns princípios relativamente simples, né, e aplicar, né, a um sem número de possibilidades de objetos. Né? Então, é uma teoria muito poderosa. Né? Enfim, os links que existem entre os componentes de uma rede, né, eles podem ser o que a gente chama de não direcionados, né, em que não há um fluxo, por exemplo, de matéria ou informação direcionado, por exemplo, aqui entre o ponto A e o ponto B. Então, assim, você tem uma conexão e essa conexão não tem uma direção específica. Né? Não tem uma direção específica. Ou você pode ter um fluxo nos dois sentidos, né? Ou simplesmente é uma conexão física, mecânica. Né? Então, esse é o padrão de rede. As conexões, as redes podem ser redes completamente não direcionada, né, sem fluxos de direcionamento propriamente dito. Entretanto, né, a gente tem as redes que são redes direcionadas, né, em que há uma direcionalidade do fluxo de informação, ou de matéria, ou seja lá do que for, entre os componentes da rede. Então percebam que a grande diferença entre essa rede aqui, né, é que essa rede, os links dessa rede são representados por setas, né, que tem uma direção. Você tem um caminho nessa rede, né, direcionado. Né? Nessa aqui, percebo que os links eles não têm direção, eles não têm um sentido específico. Né? Então por isso que são redes direcionadas. Redes direcionadas ou não direcionadas vão depender da natureza do fenômeno que está sendo estudado. Né? Ou, eventualmente, se você quiser simular uma rede, você pode optar, né, por simular uma rede com ou sem direcionalidade. Né? Então, obviamente, se a gente está simulando alguma rede que tem algum fluxo direcionado, né, você vai usar links que possuem, né, setas apontando para determinadas direções. Entretanto, se a direção, se o sentido das trocas entre os elementos de uma rede não for relevante, você opta por um modelo de redes não direcionadas. Né? Então, isso é bastante variável e, obviamente, que a gente tem as redes que são redes híbridas, né? Que você pode ter parte dos links direcionados e parte dos links não direcionados, eventualmente formando clusters dentro dessa rede, quer dizer, grupamentos de elementos, né? Em que alguns são conectados por links não direcionados e outros por links direcionados. Então, na verdade, a gente tem uma variabilidade muito grande, né, de possibilidades de construção de redes, né, variando links direcionados e não direcionados, redes híbridas, né, redes com um determinado número de hubs, né, e assim por diante. Né? Então, essas são características, né, que são observadas, né, em redes naturais. Pois bem, e aí vem uma questão interessante. Pô, mas como é que será que essas redes são construídas? Né? Porque aqui, lembre-se que a gente está falando de fenômenos naturais, fenômenos auto-organizados. Né? E isso não significa que não sejam fenômenos que não possam ser construídos por humanos, entre aspas. Né? A própria internet, ninguém planejou a internet. Quer dizer, obviamente que a internet foi uma
um produto, né, da mente de um ser humano, mas a maneira como a internet cresceu, ninguém controlou a internet, ninguém determinou a internet, ninguém determina quem entra ou quem sai da rede. Né? Quer dizer, o próprio crescimento da internet, né, é um crescimento que é auto-organizado. A ideia tecnológica da internet, obviamente, que ela foi feita na mente, foi construída. Mas a maneira como digamos assim, a semente da internet cresceu, né, da década de 80 para cá, é algo absolutamente auto-organizado, é um processo com pouco controle. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem a impressão que tem controle. Por quê? Porque quando a gente pensa assim nos grandes provedores, né, no Google, né, por exemplo, a gente fala assim, não, mas os caras controlam a internet. Né? Na verdade, eles não controlam a internet. O Google, assim como os provedores anteriores, né, o Yahoo, o Alta Vista, né, o pessoal mais antigo deve ter ouvido falar, o Google nem sempre existiu, viu, pessoal? Na década de 90, assim, não tinha, o Google não existia, os buscadores, a gente usava o Alta Vista, o Yahoo, né, mas de alguma forma, como a gente vai explicar aqui, né, da mesma forma que esses grandes buscadores surgiram, eles desapareceram e foram substituídos por outros, e num processo absolutamente auto-organizado. Isso que é uma coisa muito interessante, que por mais que aparentemente, né, as redes scale free, as redes mundo pequeno, elas parecem que tem que ser construídas, você tem que determinar, ó, você vai ser o hub, vamos ligar esses pontos aqui, não é assim, né? Não há um construtor da rede, né? Existe um padrão de crescimento, né? E esse padrão de crescimento espontaneamente faz gerar redes do tipo scale free. Bom, e por incrível que pareça, esse padrão de crescimento ele é absolutamente simples. Ele é absolutamente simples. Isso que é uma das belezas da teoria de redes, né? Que ela produz propriedades aparentemente complexas de regras muito, muito simples. Né? Então, uma regra, né, digamos assim, uma lei do crescimento de redes é o que a gente chama do rich gets richer. Né? Na verdade, seria o rico fica cada vez mais rico. Né? Isso até parece um mote capitalista, mas aqui no caso é um modo espontâneo, né, pelo qual as redes de todo tipo de natureza biológica, química, física que vocês possam imaginar, ela surge. Quer dizer, é um modelo, obviamente, de explicação, né, mas que ele é muito bem sucedido para demonstrar como redes, desde redes metabólicas, numa célula altamente complexas, até a rede de internet, como elas seguem a mesma regrinha de construção. Né? Então, no modelo o Rich Gets Richer, né, qual que é a regra básica? A regra básica é o seguinte, né, vamos supor que para a gente começar uma rede, obviamente a gente tem que ter no mínimo 2 elementos com um link entre eles. Se você não tiver um número maior que 1 de elementos e com pelo menos um link entre eles, obviamente que você não tem rede nenhuma. Né? Então uma rede ela surge a partir, né, em que 2 componentes quaisquer num dado espaço, eles criam um laço entre eles, um link entre eles. Né? Então a gente começa por aqui. Pois bem, aí a gente vai agregar, surge mais um componente, mais um elemento dentro desse sistema. Né? Então, por exemplo, daqui para cá, né, surge esse elemento aqui. Bom, e esse elemento, como ele tem a mesma natureza dos demais, né, aqui a gente está falando de uma rede muito simples, né, com os elementos eles têm a mesma natureza, esse elemento ele vai se conectar com os outros 2 que já estavam lá. Como ele vai se conectar? Sem preferência nenhuma. Né? Aqui não vai ter nenhuma preferência. Né? Bom, no segundo passo surge mais um componente. Tá, pessoal? Então a cada janelinha aqui, o componente novo é a bolinha branca, né? E os componentes antigos ficaram pretos. Só para ajudar a entender. Bom, aí nesse outro aqui surgiu mais um componente. O que ele vai fazer? Ele vai se ligar, né, com os componentes mais próximos.
né? E assim vai, né? Daqui para cá surgiu mais um componente e aí ele se liga com os mais próximos. Surge um outro componente, ele se liga com dois componentes e assim por diante, né? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que à medida que os componentes vão surgindo, a tendência, né, é eles se ligarem com o componente ou mais próximo ou que tem já o maior número de links, né? Então, cada elemento que entra na rede, imagina o seguinte, né? Imagina que você é esse elemento, né? Você chegou ali, já tem uma turma se relacionando, né? E aí você tem que se relacionar, você tem que se relacionar, né, por uma questão físico-química, né? Você é físico-quimicamente atraído para estabelecer algum tipo de ligação de alguma forma. Claro, nós humanos podemos, não quero me ligar com ninguém, vou me isolar. Daí você não faz parte do sistema. Aqui a gente está construindo uma rede, portanto você tem que pressupor que os elementos eles vão se conectar de alguma forma. Mas a ideia é o seguinte, né? Então você entra, né? E o que a gente faz em geral? Né? Se a gente não conhece ninguém, né, a gente tende a fazer um primeiro contato com quem eventualmente está mais próximo, né? E para se enturmar, a gente tenta ver quem está mais conectado com quem. Né? É como um restaurante, como a gente vai conhecer um restaurante novo. Como é que a gente conhece um restaurante novo? Em geral, a gente quer saber se alguém já foi naquele restaurante. Quanto mais pessoas costumam ir num determinado restaurante, a gente fala, isso aqui é bom. O que você faz? Você tende a ir para aquele restaurante que já tem o maior número de clientes. Né? Então, entre dois restaurantes, por exemplo, né, um que tem vários clientes e um outro que tem poucos, você desconfia, pô, esse aqui não deve ser muito bom. Né? Então, eu vou, preferencialmente, eu vou visitar primeiro aquele que já tem um número de clientes. Então, percebe que, de certa forma, né, isso é um modo de conexão espontâneo, né, que é o rich, e aí cria o modelinho rich gets rich, quer dizer, aquele componente da rede que já tem o maior número de links, ele acaba atraindo cada vez mais links. Né? E esse ponto em particular, ele forma o hub, ele vai formar o hub. Né? Ou seja, ele vai ser um hub, porque ele vai atraindo o maior número de conexões. Né? E isso, por exemplo, pessoal, explica, entre várias outras coisas, né, as mudanças, né, dos provedores de internet ou dos buscadores de internet. Tem uma coisa muito curiosa, né? Então, por exemplo, na década de 90 surgiu lá o Alta Vista ou o Yahoo. Né? Só que tinha vários outros buscadores também. Só que assim, por algum motivo, esses buscadores, aí entra uma outra questão, que a gente vai falar, que esse buscador atraía de alguma forma link. Primeiro assim, vamos supor que é o primeiro buscador. Né? Bom, se é o primeiro e único, todo mundo que entra na rede vai nele. Então, ele vai colecionando, né, links, ele vai se tornando um hub. Né? E aí as pessoas acabam se conectando indiretamente. Né? Bom, mas como é que... se essa lei do rich gets richer ela fosse eterna, né, não surgiriam outros buscadores novos com alta eficiência. O que acontece? Acontece que é o seguinte, eventualmente, algum elemento na rede, ele oferece algo a mais. Né? Algo que vai atrair a atenção de quem está conectado na rede. Então, por exemplo, por que o Google ele solapou, ele quase fez desaparecer o Yahoo e o Alta Vista? Eu, pelo menos, nunca mais usei e outros buscadores. Por quê? Porque quando ele surgiu, embora ele tenha surgido quando você já tinha uma internet, quando você já tinha uma rede scale free com hubs muito bem definidos, ele entrou na rede, né, oferecendo um serviço com maior eficiência que os outros. O que aconteceu? As pessoas que foram experimentando esse serviço perceberam que o serviço era melhor e foram largando os outros. E isso foi aumentando o número de links do Google, né, ao ponto dele dominar a internet, ele se tornar o grande hub. Né? Então, isso acontece, né, que é o que a gente chama do fit gets richer, quer dizer, o mais ajustado, aquele nó que oferece o melhor um ponto de eficiência, o melhor serviço, entre aspas, na rede, ele passa a atrair conexões e se torna um hub. Perceba que não existe, portanto, um planejador para isso. Né? Não existe, ninguém obriga ninguém, na verdade, a se conectar com nada.
Ninguém te obriga a ir num restaurante, ninguém te obriga a usar o Google. Ninguém te obriga a isso. Esse é um movimento absolutamente espontâneo dos componentes da rede que não tem consciência da regra, que está formando a rede em particular. Né? Então perceba que isso vale para nós que temos consciência, né? E isso vale para moléculas que não têm nenhum rastro de consciência. Quer dizer, as ligações químicas, por exemplo, que existem entre as moléculas numa célula, né? Elas, primeiro, elas vão obedecer certas leis físico-químicas de estabelecimento de ligações. E a outra é o custo mínimo de energia. Né? Então você vai formar sistemas, né, cuja eficiência energética de conversão de energia, dissipação de calor, né, relembrando, fazendo referência ao que a gente discutiu na aula passada, né, sobre sistemas termodinâmicos fora do equilíbrio, né, você vai criando sistemas, subgrupos, né, de função com maior eficiência. E isso vai criando sistemas em torno desses sistemas unitários. Você vai criando, portanto, hubs. Né? Então, esse é um padrão muito simples, né, de construção de coisas que são muito complexas. Não há regras, portanto, muito complicadas para fazer coisas muito complexas. Né? E o que vai acontecendo também, naturalmente, né, é que você vai criando redes dentro de redes. Né, as redes alinhadas. Então você vai tendo assim um Google, mas dentro do Google você tem várias coisas encaixadas ali dentro. Né? Dentro do Facebook, por exemplo, né, você tem o YouTube, você tem o Twitter, o Instagram, enfim. Né, você tem também redes dentro de redes, porque quando a rede vai ficando muito grande, né, espontaneamente começam a surgir agrupamentos dentro dessa rede, né, com funcionalidades específicas. E esses agrupamentos, né, eles passam a ter uma auto-organização própria também, mesmo que conectados entre si. Né? Então, qualquer fenômeno, em outras palavras, né, a gente consegue observar redes dentro de redes. Né? Então, por exemplo, uma célula ela é formada por moléculas. Moléculas são formadas por átomos. Então, redes de átomos formam redes de moléculas formam um metabolismo dentro de uma célula. Né? Um conjunto de células forma um tecido, né? Um conjunto de tecidos forma um sistema, um conjunto de sistemas forma um órgão, forma indivíduos e assim por diante. Tá certo? Então, a gente sempre tem, né, redes dentro de redes, né? Como essas bonequinhas russas aqui que eu esqueci o nome agora. Né? Então, é o que a gente chama de alinhamento de redes auto-organizadas. Né? Então, toda vez que a gente olha para uma rede, claro, né, numa escala mínima de observação, é sempre possível, né, verificar de que redes essas redes são formadas, né, e quais, de que componente essa rede que a gente está estudando faz parte. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar o que a gente vai chamar aqui de rede top, né, percebam que cada nó dessa rede em si é uma rede também. Né? É uma rede que a gente chama de bottom network. Quer dizer, então a gente tem as redes superiores e as redes inferiores do ponto de vista da escala. Né? Da escala aqui, no caso, espacial. Ou seja, são redes dentro de redes. Né? Então, por exemplo, se essa rede top fossem moléculas e cada link fosse um átomo, por exemplo, né, cada átomo é formado por partículas, redes de partículas subatômicas. Entendeu? Então, quer dizer, você sempre consegue examinar, né, quais são os componentes daquele componente. Né? Em geral, esses componentes eles estão conectados de alguma forma, criando algum tipo de rede. Né? Enfim, né? Então, aqui vários exemplos, né? Por exemplo, se a gente for pensar na economia mundial, né? Os elementos da economia mundial como uma rede superior seriam os países, né? E dentro dos países existem redes sociais, e essas redes sociais são formadas por pessoas, então nós temos redes dentro de redes. Né? Então, por exemplo, uma rede de celular,
né, é formado por aquelas células de conexão, uma rede celular, célula, não celular, aparelho, célula viva, né? Uma rede celular, né, um tecido, portanto, é formado por células, né? São os elementos dessa rede celular ou tecido. Né? É só que o que acontece? Dentro de cada célula a gente tem redes de proteínas, né, que formam as redes metabólicas. E essas redes de proteínas são formadas por proteínas. Né? E assim sucessivamente. Né? Então a rede de proteína ela é formada por elementos proteína, só que cada proteína é formada por uma rede atômica que é formada por átomos. Então a gente sempre tem redes dentro de redes. Né? E como eu falei, pessoal, esse arranjo, né, de redes dentro de redes, ele é um arranjo, né, que também surge de uma maneira espontânea. Né? E existem basicamente dois modelos que explicam um alinhamento, né, de redes dentro de redes. Né? O primeiro modelo, proposto pelo Ricard Soulet, é o modelo de simbiose. Quer dizer, a simbiose dirige um alinhamento. O que seria simbiose? Né? É quando uma rede engloba a outra. Né? Uma rede engloba a outra. Então, assim, como uma rede engloba a outra, um sistema engloba o outro, né? Esse sistema que foi englobado, ele passa a ser um elemento, uma sub-rede dentro dessa rede que a englobou. Né? Então, por exemplo, isso é uma das teorias para o surgimento de células mais complexas. Né? Então, por exemplo, as células do nosso corpo, elas têm dentro delas o que a gente chama de organelas. Né? Uma dessas organelas, né, lembrando aí as aulas de biologia da escola, seja lá quando vocês estiveram, né, vocês já ouviram falar da mitocôndria dentro da célula. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é uma organela dentro de uma célula que tem a função de respiração, né, de produzir energia consumindo oxigênio, que a gente chama de respiração celular. Bom, como é que essa organela foi parar ali dentro? Como é que essa mitocôndria foi parar dentro da célula? Uma das teorias mais aceitas é de que, em algum momento muito distante, né, na origem da formação de sistemas biológicos mais complexos, essa organela, essa mitocôndria, era uma bactéria de vida livre, que foi englobada, né, por um outro organismo mais complexo e ela passou a integrar um submódulo, né, e assim por diante. Né? Então, a formação de redes dentro de redes pode ser realizada quando uma grande rede engloba redes menores. Né? Então, por exemplo, né, quando o Facebook comprou o YouTube, quando o Facebook comprou o Instagram. Né? Então, se você tinha o Facebook, que é uma redona, né, de mídia social, e aí, um tempo atrás, você tinha o WhatsApp, né, você tinha o Instagram, você tinha o YouTube, que eram redes outras menores. O que o YouTube fez? Foi lá e abocanhou todo mundo. Então, hoje o Facebook, né, é um sistema que dentro dele tem redes, né, alinhadas. Né? Então esse seria o sistema de simbiose dirigindo o alinhamento. Mas isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, né, também no modelo de Soulet, é quando você tem um sistema mais ou menos oposto. É quando uma modularização, né, ou parcelamento ele dirige a rede. É quando um sistema muito grande, muito complexo, ele começa a formar subsistemas dentro dele. Né? Eu vou mostrar aqui uma figurinha. Por exemplo, aqui, ó. Né? Você imagina que num primeiro momento, né, você tinha um grande sistema formado por essas bolinhas cinzas que eram conectadas entre si. Né? Conectadas entre si de alguma forma, né, com alguma topologia. Né? Entretanto, o que aconteceu? À medida que esse sistema foi estabelecendo suas conexões, né, o ambiente eventualmente foi alterando o padrão de conexões, né, certos grupos de elementos foram formando conexões preferenciais entre si. Né? Ou seja, foram criando módulos, foram se especializando. Então você tinha, digamos assim, uma grande sopa antes, né, em que os elementos eram conectados ali de alguma forma entre si, né, e
por afinidade, né, utilizando algum daquelas regras locais de crescimento de rede, né, os sistemas foram criando subgrupos dentro de um sistema, ou seja, eles foram se aninhando, né, de dentro para fora, não de fora para dentro. Né? Então esse é o modelo de uma rede modular, né, que eventualmente a gente pode ter uma sobreposição de elementos nos subgrupos, que a gente chama de um overlap. Né? E obviamente, como a gente está tratando de um sistema único, né, cada módulo, módulo A, módulo B, C e D, eles têm pelo menos algum tipo de conexão entre eles. Né? Então, esse é uma outra possibilidade, né, de formação de redes alinhadas. Né? Ou, né, uma rede engloba a outra, ou uma rede muito grande, ela vai se particionando, né, em redes menores, criando um sistema hierárquico de redes dentro de redes. Né? Então esse é um outro padrão. Tá bom? Então isso é muito interessante, assim, a gente estudar vários tipos de fenômenos. Quer dizer, tem fenômenos que podem ter sido gerados por um padrão de simbiose ou de modularização. Né? Bom, um outro aspecto fundamental que tem a ver com a construção de redes modulares, por exemplo, que é o seguinte, né? Como é que os módulos vão se formando propriamente dito? Os módulos vão se formando à medida que subgrupos de elementos da rede vão estabelecendo conexões mais fortes entre si, né, e conexões mais fracas entre outros módulos. Porque, veja bem, se o grau de conexão entre todos os elementos da rede fossem iguais, você não teria padrões de conexão, você não teria módulos surgindo. Né? Então, de alguma forma, né, dentro de redes naturais, né, determinados elementos eles têm um padrão de conexão mais forte do que com o elemento de outra rede. Né? Então, portanto, você tem níveis de conexão mais fortes e mais fracos dentro de uma rede. Né? E aí surge, né, a teoria dos links fracos. Né? O que são os links fracos? Bom, os links fracos, essencialmente, são aquelas conexões, aqueles links entre componentes de uma rede, que uma vez que você os remove, né, aquela rede não é muito abalada, assim, não faz muita diferença a remoção desses links. Né? Ou quando você eventualmente adiciona um link fraco, você não muda muito a topologia da rede. Entretanto, né, como a gente viu, esses links fracos têm um papel muito grande de conexão a longa distância, de encurtar as distâncias na rede e tornar elas muito pequeno. Né? Mas, essencialmente, ele é chamado de fraco quando ele é removido e a rede não desaba. Né? Essencialmente é essa. Né? E aí a gente entra, né, para finalizar, né, num aspecto que é absolutamente central. Uma vez que uma rede tenha se estabelecido, uma vez que ela tenha se construído por algum tipo de processo auto-organizado, ou rich gets richer, ou fit gets richer, ou modularização, ou simbiose, né, em redes alinhadas, a grande questão é o seguinte: como é que essa rede se mantém? Né? Se mantém num ambiente variável. Né? Porque lembra que a gente não está falando aqui de uma rede que é construída de peças tipo Lego, e que não interessa como vocês encaixam ela, se está no inverno, se está no verão, se está chovendo, se não está, elas vão estar do mesmo jeito. A gente está falando de fenômenos naturais que se auto-organizam dentro de um ambiente absolutamente variável. Né? Então, a grande questão, né, dentro da teoria de redes complexas é estudar a estabilidade dessas redes. Né? A estabilidade dessas redes. Né? Então, uma ideia muito básica, assim, pessoal, do que seria estabilidade é o que a gente está representando aqui nessa imagem. Né? Então, aqui a gente tem dois tipos de diagraminhas, né? A, B e C, cada um deles representando sistemas com diferentes níveis de estabilidade. O sistema A, né, ele é instável. Por que ele é instável? Porque, veja bem, qualquer perturbaçãozinha sobre esse componente aqui vai fazer ele se deslocar desse ponto de equilíbrio. Né? Então, assim, ele está equilibrado, né, em condições muito particulares, e qualquer perturbação vai fazer esse sistema ser deslocado. Ou seja, A representa um sistema instável. B é o oposto. Né? B, o que a gente tem?
né, a gente tem um sistema que, se eu perturbá-lo, né, ele vai ser removido dessa posição de equilíbrio, de baixa energia, mas rapidamente ele retorna. Ou seja, para eu quebrar a estabilidade desse sistema B aqui, eu teria que aplicar uma força muito grande para essa bolinha aqui sair voando, né, e o sistema colapsar. Né? Então, esse aqui seria um sistema estável. Né? Esse aqui eu aplico eu dou um cutucão aqui, a bolinha cai e não volta mais para a posição, teria que aplicar uma energia muito grande para ela voltar. E aqui não, e aqui eu posso exercer uma pressão grande, uma força grande, e essa bolinha ela vai se movimentar com um grau de amplitude até grande, mas ela tende a voltar para o ponto de baixa energia dela. Né? Então esse é o sistema estável. Né? Esse outro sistema aqui em C, né, ele tem uma característica muito interessante, que é o que a gente chamaria de metaestável ou parcialmente estável. Né? Ou seja, ele tem dois estados de estabilidade. Né? Esse ponto aqui onde a bolinha está, né? Só que acontece assim, esse ponto aqui que a bolinha está, ele é mais estável que em A. Certo? Aqui não é qualquer cutucãozinho aqui que vai fazer a bolinha sair aqui dessa bacia. Né? Mas acontece o seguinte, se eu der uma perturbação relativamente forte, essa bolinha ela cai para cá. Só que ela cai para uma região de maior estabilidade ainda. Né? Ou seja, esse sistema ele pode ser perturbado, né? Eventualmente ele perde a condição inicial de equilíbrio dele, mas ele pode vir para um estado de maior estabilidade, de mais baixa energia aqui. Ou seja, eu preciso tirar aqui, nesse estado aqui, você precisa dar muito mais energia, perturbá-lo muito mais para quebrar essa estabilidade. Né? Então seria um sistema instável, né? Um sistema que é um sistema estável, mas parcialmente estável. Esse aqui é um sistema metaestável, que tem vários estados de estabilidade possíveis. Ou seja, é um sistema adaptável. Né? Então, nesse contexto, né, isso acontece com as redes também. Né? Então, qualquer tipo de rede, ela é sujeita a perder a sua topologia, perder a sua estabilidade, ser quebrada, ser rompida, ser posta abaixo. Né? Basta você aplicar força suficiente e romper as conexões, e essa rede perde a sua estabilidade. Né? Então, o que é uma rede estável? Uma rede estável, ela mostra uma tendência, né, de retornar ao seu estado original após uma perturbação. Então, estabilidade, pessoal, é um conceito dinâmico. Né? Quer dizer, o sistema perturbado ele pode até ser removido, né, do seu ponto de equilíbrio, mas ele tende a voltar para aquilo. Né? Ele é instável quando ele é facilmente removido do ponto de equilíbrio e não volta mais para o estado inicial dele. Né? A gente vai ver que esse tipo de estabilidade tem muito a ver com a dinâmica do sistema, dinâmica temporal do sistema. Então a gente vai discutir isso semana que vem, quando a gente for falar de sistemas caóticos. Sistemas que têm uma dinâmica caótica são sistemas que são normalmente mais estáveis que sistemas com dinâmicas mais regulares. Mas isso é o próximo capítulo aí. Né? Enfim, então a ideia de estabilidade é aquilo. Assim, tem uma rede, uma certa topologia, os elementos estão lá conectados entre si, você vai lá e dá um cutucão na rede. Os elementos eventualmente se separam, mas as conexões não se quebram e o sistema volta. Né? Ou seja, ele tem uma flexibilidade. Né? E isso é o que a gente chama em inglês, né, net systems. Né? Quer dizer, a rede ela tende a manter a sua integridade. Ela tende a manter a sua integridade. Né? Ela tende a manter o seu grau de conexão uns com os outros. Né? Então a net systems ela se refere essencialmente à estabilidade da rede contra a remoção dos elementos. Né? Então, se você tem uma rede, por exemplo, a internet, você pode remover pessoas da internet, que a internet não cai. Né? Isso é uma característica dela, a não ser que você remova os hubs. Essa é uma característica importante, né, das redes scale free, né, que você pode remover componentes da rede aleatoriamente e essa rede não colapsa. Agora, se você tirar os hubs da rede, aqueles pontos de alta conexão,
né, essa rede começa a perder integridade e eventualmente ela cai à parte. Né? Então, os hubs, né, eles ao mesmo tempo que eles são ponto forte das redes, permitindo que as distâncias se encurtem numa rede, aumentando o fluxo de informação, diminuindo o gasto energético de transferência de um ponto para outro na rede, ao mesmo tempo os hubs são o calcanhar de Aquiles quando as redes são atacadas. Né? Então as redes mundo pequeno, né, e particularmente as redes scale free, aquelas que têm hubs, elas são muito robustas, né, a perturbações aleatórias, né, quando você remove elementos aleatoriamente da rede, né, elas são muito estáveis. Entretanto, se você quiser desmontar uma rede, atacar uma rede pontualmente, você vai no hub. Né? Então, os hubs também, de certa forma, são o calcanhar de Aquiles das redes. Né? E encontrar hubs em vários tipos de redes tem funções muito interessantes. Né? Por exemplo, na busca de medicamentos, né, especialmente de doenças que são geneticamente causadas, né, se você encontrar aquele gene ou aqueles conjuntos de genes responsáveis pela doença, ou seja, os hubs da rede metabólica que provoca a doença, você poderia encontrar, eventualmente, terapias mais eficientes. Né? Um exemplo completamente diferente disso, né? Por exemplo, se você quiser desmantelar uma rede terrorista, né, e essa rede for estruturada de uma forma scale free, basta você atacar os líderes da rede terrorista. O grande problema, por exemplo, dessa questão de terrorismo é quando as redes terroristas não são mundo pequeno. Elas não são scale free, quando elas são redes aleatórias. É muito difícil você desmantelar, né, uma rede nesse sentido. Né? Enfim. Então, as redes, né, elas podem ser atacadas, né, ou podem ser perturbadas por ruídos, né, por ruídos aleatórios. Né? Então, e uma característica muito interessante que ajuda a integridade das redes complexas é justamente a presença de grupamentos, né, de clusters, né, o que na linguagem de redes a gente chama de motifs. Né? O que é um motif? É um arranjo especial de poucos elementos da rede, blocos, né, com padrão de ligações características, seriam módulos, uma ideia de módulos. Né? Qual que é a vantagem de você ter redes modularizadas? Né? A vantagem é o seguinte, né, que se um módulo, né, que tem conexões fracas com os outros pontos da rede for perturbado ou eventualmente for atacado, essa propagação não passa para a rede inteira. Então você evita, né, a propagação de ruído. Né? E por quê? Porque esses módulos, em geral, os motifs, eles são mais fracamente conectados com os outros módulos da rede. Né? Então, aquela perturbação no determinado ponto da rede, né? Por exemplo, aqui, ó, a perturbação no determinado ponto da rede, ela não se espalha pela rede inteira, ela é atenuada pela rede. Né? Então, as perturbações, elas eventualmente ficam confinadas em módulos, né? Impedindo, né, que o ruído, que a perturbação desagregue a rede inteira. Né? Então, o padrão, né, de modularização, claro, dependendo se o elemento é um elemento de fronteira, se não é, né, isso vai depender da posição desses motifs, desses módulos da rede, né, eles podem ser estruturas que ajudam a dissipar localmente, né, eventuais perturbações. Né? Então, isso é uma característica bem interessante, né, de você pensar numa rede modular. O quanto ela é modular, aonde estão esses módulos, né, se eles são os pontos em que são perturbadas ou não. Né? Então, isso são questões bem interessantes, né, nessa teoria de redes. Né? Então, os links fracos, de certa forma, né, eles ajudam as perturbações a se dissiparem muito rapidamente. Porque como as conexões são fracas, né, a perturbação ela é atenuada no caminho, né, pelos links fracos. Por isso que eu comentei com vocês, os links fracos eles têm um papel muito importante para comunicação de longa distância, encurtando, né, a distância dentro de uma rede, e ao mesmo tempo eles ajudam a atenuar
é, os distúrbios, né, dentro de uma rede. Então, em geral, quando uma rede é perturbada, né, ela tende a aumentar a quantidade de links fracos nessa rede, né, que é uma coisa, é uma estratégia interessante. Quer dizer, se você eventualmente estiver montando uma rede, né, é interessante que parte dos links dessa rede sejam fracos, para dar flexibilidade para a rede. Essa que é a ideia. Se a rede tiver links muito fortes, esses links, dado uma certa perturbação, eles podem simplesmente se romper. Eles quebram. Né? É a diferença entre uma coisa muito resistente e uma coisa flexível. Né? Uma coisa muito resistente, se você pressionar ela com uma certa força, ela quebra. Né? Se uma coisa é flexível, né, ela vai e volta. Né? Você dá estabilidade para o sistema. Então, isso é uma característica que os links fracos dão, né, para as redes, né, que é essa flexibilidade das redes. Né? Isso é uma questão muito, muito interessante, né, essa flexibilidade. Né? Mas acontece o seguinte, claro que tudo tem limite. Né? Tudo tem um limite, assim, tudo tem um limite da resistência, da estabilidade. Né? Então, se aquela perturbação, ao mesmo tempo, né, ela ficar muito confinada numa porção da rede, né, num determinado módulo, ficar muito confinada, o que pode acontecer? A partir de um ponto crítico, aquela tensão da rede ela pode explodir, né, e a perturbação ela se espalha na rede inteira. Né? Isso que a gente chama de sistemas criticamente auto-organizados. É quando tensões locais, né, a partir de um ponto crítico, elas geram distúrbios muito grandes na rede inteira. Né? Um bom exemplo disso, pessoal, acho que para ilustrar, é, por exemplo, com terremotos. Né? O que é um terremoto? Terremoto são abalos sísmicos, né, que eles são gerados a partir da fricção das placas tectônicas. Né? Então, lembrem que a crosta terrestre ela não é unitária. Né? A crosta terrestre é formada por placas, né, que ficam boiando em cima do magma. Então, o que acontece? Essas placas elas ficam se atritando. Né? Quando elas se atritam, elas acumulam uma certa tensão, né, de atrito, uma força de atrito. Quando essa tensão atinge um ponto crítico, né, você tem uma ruptura, né, um terremoto de larga escala. Né? Então, o que acontece? Né, enquanto as placas estão se atritando levemente, você tem uma liberação de tensão lenta. Depois de um ponto crítico, né, você tem uma liberação de tensão muito explosiva. Né? E isso gera daí uma avalanche, né, de perturbações de terremotos. Né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que os links fracos eles auxiliam o confinamento das perturbações a certos locais, né, você tem que ter um distensionamento gradual para não atingir esse ponto crítico, né, em que a gente tem um relaxamento súbito da rede, que é o terremoto. Né? Tensionado, tipo, olha, explode. Né? Isso acontece muito com a gente, né, assim, né, do ponto de vista do nosso comportamento. Né? A gente tem um nível de tolerância à chatice, por exemplo, né, a problema. Chega uma hora que a gente explode. Né? Então, o que é o ideal? O ideal é a gente tentar liberar as tensões aos poucos para não explodir. Né? No caso de redes, é o que chama de um netquake. Né? É uma perturbação de rede. Quer dizer, o netquake vem de earthquake, que é terremoto. Seria um terremoto numa rede. Né? Então, isso é uma característica, né, de redes scale-free também. Elas têm um ponto crítico, né, em que elas acumulam tensão, mas eventualmente você vai ter um relaxamento. E esse relaxamento ele acontece justamente pelo fato das redes serem auto-organizadas, com hubs e tudo mais. Né? Mas tudo tem um ponto crítico. Né? Então, só para ficar o conceito para vocês, pessoal, né, um netquake, né, um terremoto de rede, né, ele ocorre se uma rede tem um relaxamento restrito, ela confina a sua perturbação, né, e após um aumento da tensão, né, ela vai sendo perturbada, vai confinando, ela atinge um ponto crítico, né, e aí ela vai ter relaxamentos, né, de vários tamanhos, aqueles relaxamentos explosivos,
né, e pequenos relaxamentos, geralmente seguindo uma lei de potência. Isso tudo tem a ver, né, com a topologia da rede e a quantidade dos chamados links fracos na rede que ajudam ela a se estabilizar, né, a dar uma certa flexibilidade para ela. Tá? Então isso são teorias assim muito interessantes, né? Então, como eu falei para vocês, né, à medida que o sistema eventualmente ele sofre um efeito no seu equilíbrio, quer dizer, ele é perturbado, ele tende a acumular links fracos. Né? Então, os links fracos eles ajudam a atenuar, a dissipar, né, essas tensões confinadas. Né? Quanto mais link fraco você tem, isso tende a atenuar pela rede inteira, né, as tensões. Né? Então, isso é um fenômeno, né, que é auto-organizado, né, e que caracteriza redes mais e menos estáveis. As redes mais estáveis, né, em geral, elas têm uma quantidade maior de links fracos, ou a quantidade de produzir links fracos maior à medida que ela é perturbada, do que as redes menos estáveis, né, que têm poucos links fracos, em que as perturbações elas percolam a rede ou eventualmente quebram, né, de uma vez só e a rede colapsa. Né? Então isso é uma questão interessante, né? Que à medida que as perturbações aumentam, vai aumentando, né, o número de links fracos e vai dando flexibilidade para as redes. Né? Mas, como a gente viu, tudo tem um limite. Quer dizer, a pessoa mais paciente do mundo, né, a pessoa mais tolerante do mundo tem limite. Uma hora ela vai estourar. Vocês tenham certeza disso, viu? Vocês devem ter tido alguma experiência desse tipo, né? De achar que uma pessoa é muito calminha e de repente levar uma, né, depois de um certo ponto. Isso acontece com a gente também. Né? Bom, então, pessoal, isso aqui é para a gente falar para vocês, essencialmente, né, de que à medida que as redes vão sendo perturbadas, à medida que o ambiente vai mudando em torno das redes, as redes podem mudar essa topologia. Né? Pode aumentar o número de links fracos, eventualmente alguns links serem quebrados, ela ser reagrupada. Né? Então, as redes elas têm uma topologia, só que essa topologia, né, em termos de organização interna, ela pode ir mudando. Né? Então, você tem transições, né, eventualmente de fases topológicas. Eventualmente, uma rede que ela, numa determinada situação, ela tem um padrão mais regular, ela pode se tornar uma scale free, ou eventualmente uma scale free se tornar uma rede mais aleatória, ou vice-versa. Né? Então, existe uma dinâmica topológica também, quer dizer, a gente não está falando aqui de um cristal, né? A gente está falando assim de redes naturais que são formadas à medida que os elementos da rede vão se combinando e se recombinando, né, no espaço e no tempo. Né? E isso que dá, né, permite a rede, portanto, sobreviver, né? Ela se adaptar, se ajustar, né, ao ambiente. Né? Então, elas podem, portanto, ter transições de fase, mudar de fase topológica, que é um aumento contínuo, né? À medida que o aumento contínuo das perturbações, quer dizer, quanto mais perturbado for o ambiente, né, isso pode mudar, né, a característica de organização da rede. Né, e isso, eventualmente, permite que a mesma rede sobreviva, em diferentes situações. Né. Então, isso é muito relevante, né, desde redes celulares, né, até a própria internet, redes de aeroportos, redes elétricas, né, e nós, né, as redes sociais também. Tá bom? Pessoal, só para sumarizar, então, aqui estão algumas características, né, de redes que têm muitos links fracos, né, e redes que têm poucos links fracos. Né. Então, em geral, as redes que têm muitos links fracos, né, são redes mundo pequeno, né, ou seja, que as distâncias dentro dessa rede são mais curtas, né, são redes em que os módulos eles têm essas conexões de longa distância, então você tem uma facilidade de ir de um ponto para outro na rede.
né? Uma rede com poucos links de longa distância, links fracos, a distância média entre os elementos acaba aumentando, né? Você tem as redes bottom, né? Em geral, elas são mais sincronizadas entre si, né? Os links fracos, então, eles dão essa capacidade de sincronização de pontos distantes na rede, né? E numa rede com poucos links fracos, aquelas redes muito modularizadas, com módulos pouco conectados, você tem maior independência entre as partes, né? Óbvio que, eventualmente, isso pode ser uma vantagem, né? Dependendo da situação, mas, de uma forma geral, você tem uma boa comunicação nas redes com links fracos. Os ruídos são mais facilmente dissipados, né? Porque o link fraco ele atenua a passagem do ruído de um ponto para outro, né? Então, as redes que são muito conectadas, perturba aqui rapidinho, né? Então, os links muito fortes, eles podem criar uma estrutura mais robusta, mas ao mesmo tempo que a perturbação passa rapidamente, né? Então, isso eventualmente pode atingir um ponto crítico rápido e o sistema colapsar, né? Então, portanto, os links fracos eles permitem a dissipação, né, do ruído e, eventualmente, confinar, isolar alguns problemas maiores, né? Na medida em que os links fracos eles geram uma flexibilidade maior para as redes, né? Então, isso, né? Permite um grau de relaxamento maior da rede antes de quebrar, antes dela quebrar a resistência. Tá? Então, essas são características muito interessantes, né, para a gente considerar quando a gente estiver observando redes de diferentes tipos de topologia em diferentes situações, analisar, né, a quantidade, a distribuição dos links, a presença ou não de hubs, como as redes se adaptam, né, a diferentes situações. Tá bom? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Isso, como eu falei para vocês, foi um sobrevoo, né, muito rápido, né, sobre a teoria de redes complexas, né, porque como a gente está falando aqui do paradigma sistêmico, né, da teoria de redes, da teoria da complexidade, a gente não poderia deixar de fazer uma breve introdução que seja sobre uma das principais teorias do paradigma da complexidade, que é justamente, né, a teoria de redes. E eu sugiro para vocês, né, todos vocês, assistirem, né, esse documentário, né, que é o 6 Degrees of Separation, 6 graus de separação, né, que conta essa história de uma forma muito bem ilustrada, é muito divertido, na verdade, assistir esse vídeo. Tá? Pessoal, então a gente fica por aqui, né?